Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de Vasco e de Botafogo. Se enfrentaram na quinta-feira pela Copa do Brasil, voltaram agora ao Campeonato Brasileiro e com realidades bem semelhantes, né? Comportamento dentro de campo do Botafogo assustou a muita gente, negativamente falando, uma apatia, uma desmobilização. E é claro que isso se deve às invenções do treinador David Ancelotti, que parece que ainda não encontrou o time ideal e não se encontrou como treinador desde que chegou ao Botafogo. Coleciona mais performances ruins do que grandes jogos. Dá para contar nos dedos os jogos bons que o Botafogo fez. Muito menos do que o resultado, porque o resultado acaba aparecendo também pela força individual de alguns atletas, mas o Ancelotti talvez seja aí o grande finale em termos de erros do John Textor na temporada. E a gente vai falar também do Vasco. Vasco que viveu o ápice, a classificação para as semifinais, 2 anos seguidos da Copa do Brasil. Só que no Campeonato Brasileiro parece que a coisa não anda, a coisa não engrena. São Januário mais inimigo do que Caldeirão. E o Vasco, com um jogador a mais, jogo ganho, consegue tomar um empate do Ceará aos 51 minutos, o que mostra que realmente o Vasco vai brigar para não cair. A gente vai falar sobre isso, mas depois do seu like, depois da sua inscrição, se você ainda não é inscrito, inscreva-se todo dia. Tem vídeo, tem shorts, vídeos curtos aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. A gente está bem próximo de chegar à marca de 50 mil inscritos. Então dá essa moral pra gente, se inscreve aí. E amanhã, terça-feira, a partir das 19 horas, o nosso podcast, em que a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, vai falar de Libertadores, vai falar de muita coisa, bastidores do mundo da bola. E um dos assuntos será esse: David Ancelotti. Quarta-feira terá um confronto de opostos. Apesar de Mirassol e Botafogo estarem quase ali na mesma posição, né? O Mirassol agora com 3 pontos a mais, ultrapassa o Botafogo, assume a 4ª colocação por hora, né? Já que o Bahia joga contra o Cruzeiro daqui a pouquinho, e o Botafogo fica ali na 6ª, ele perde uma posição. Ele era 5º, ficou agora na 6ª posição. O São Paulo em 7º com a mesma pontuação do Botafogo, só que o São Paulo com 2 jogos a mais. Um desses jogos que o Botafogo vai tirar, né, é esse contra o Mirassol. E por que eu chamo de confronto de opostos? Porque de um lado, no Mirassol, um treinador mais do que achado, um treinador que encontrou o time ideal, um treinador que encontrou o objetivo do Mirassol na temporada. Falta muito, eu sei, é 4ª, 5ª rodada de retorno, tá cedo para falar. Não tá cedo não, não tá cedo não. Estava cedo, agora não tá mais. O Mirassol pode até não ir para a Libertadores, ficar em G4, de repente até sair do G6 e tal. Mas quando você vê a consciência tática do time do Mirassol, de um lado você tem um comandante que sabe muito bem o que quer e o time que vai botar a campo. E do outro, um que está completamente perdido. Está mais perdido ou tão perdido quanto o John Textor em 2025. O John Textor, ele disse que cometeu muitos erros e o Ancelotti é mais um desses erros. Tenha certeza disso, que em 2025 o Ancelotti é mais um desses erros. Se o Ancelotti chega em dezembro de 2025 para montar o time de 26, é uma coisa, é uma aposta com fundamento. Agora, no momento da temporada em que você demite o treinador no Mundial de Clubes e precisa de um bombeiro, e bombeiro é um cara experimentado. Você não chama, como diz meu amigo Michael Martins, a Brigada Mirim ou o grupo de escoteiros para apagar uma fumaça, um fogo desse jeito. O Botafogo tinha 2 competições para disputar contra adversários mais fracos. O Botafogo fracassou nas 2. O Botafogo foi o mais fraco. Contra o Vasco e contra a LDU, o Botafogo foi eliminado. E isso, é claro, a gente precisa botar na conta do treinador. Porque a conta do John Textor está muito alta. Está muito alta.
A questão é, Ancelotti vai conseguir mobilizar esses jogadores que estão visivelmente desmotivados, visivelmente desanimados. Isso ficou claro no jogo de ontem contra o São Paulo. Ancelotti é o cara para fazer o trabalho de mobilização, de motivação. E outra, Ancelotti vai ser o cara para fazer esse time jogar bola, porque motivar, mobilizar, já tem o Marlon Freitas, você tem jogadores como o Marçal, e fazer o Botafogo jogar futebol, é isso que o torcedor quer saber. Ou será que o Ancelotti é a cereja no bolo dos erros do John Textor? Eu desconfio muito, o trabalho não anda para frente, o trabalho dá saltos e depois volta para o status quo, que é em eterna evolução, mas num estágio muito ruim. Ontem que a gente viu do Botafogo foi algo pavoroso. Mas ainda assim está no G6 e tem o jogo a menos contra o Mirassol, depois um outro jogo a menos contra o Grêmio. O Botafogo precisa vencer um desses jogos. Para o botafoguense é melhor vencer contra o Mirassol, porque você evita de o Mirassol disparar e ainda iguala o número de pontos, podendo o Botafogo até ultrapassar o Mirassol. Vamos lá, vamos aguardar. Bom, Vasco da Gama empolgadíssimo, São Januário é um caldeirão, aquela coisa toda da música, e São Januário não tem sido caldeirão. São Januário não tem sido palco de vitórias do Vasco nessa temporada. É impressionante. É uma temporada completamente inusitada. Um time que luta para não cair desde o início do campeonato, mas que, de certa forma, vem tendo muita sorte nas Copas, né? Na Copa Sul-Americana, precisou de sorte até demais e não conseguiu, né? Teve competência de menos, futebol de menos, foi eliminado com muita justiça para o Independente Del Valle. E aí, de certa forma, o Vasco deu sorte nos cruzamentos da Copa do Brasil e foi pegar o único time de Série A agora nas quartas. E deu sorte que pegou um time, como a gente falou, né, com um treinador no mundo da lua, que erra a escalação, que erra a substituição. E o Vasco, em São Januário, não venceu o Botafogo 1-1, mas também não perdeu no Newton Santos. Ficou 1-1. Nos pênaltis passou. Aí vem o reencontro com a torcida, né? O time que se classificou, o time que quebrou a escrita de freguesia em mata-mata, o time que conseguiu esse feito inédito de 2 semifinais seguidas em Copa do Brasil, com um time comandado pelo Fernando Diniz, fazendo um trabalho ruim, se você pegar os números do Diniz. Vencendo o Ceará por 2-1. Jogador expulso do Ceará. Vasco vai lá, faz o gol. Acabou, né? 2-1. Agora o pensamento do Vasco é sedimentar na Sul-Americana e quem sabe uma pré-liber... Não terminou nem a frase. 51 minutos o Ceará empata com um jogador a menos e tira o doce da boca da criança, né? 2-2, resultado que mantém o Ceará naquela briga ali na faixa intermediária do campeonato e mantém o Vasco perto do Vitória, do Juventude, do Santos, daquela turma toda que briga lá embaixo. O próximo jogo é só contra o Flamengo. Era muito importante para o Vasco ter vencido, porque vencer o Flamengo na situação em que o Flamengo se encontra não é impossível. Também muita gente achava que era difícil eliminar o Botafogo e tal, porque o Vasco foi lá e eliminou. Mas vai ser uma tarefa daquelas inglórias, né? E o Vasco pode figurar na zona de rebaixamento bem mais perto na próxima rodada, caso alguns rivais consigam vencer. A situação não tá boa pro Vasco, não. E até dezembro é isso aí. O Vasco ainda está rezando para jogar uma semifinal de Copa do Brasil na Série A. Pelo menos é o que se espera. Fico por aqui, beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.